Perguntas de problema no SP-IN parte 2. Como? E vai ter outras pessoas, que podem ser tanto os liderados quanto as pessoas que lideram ele. Então seria muito constrangedor eu chegar numa reunião e falar assim: e aí, fulano, qual é o problema que você tá tendo aí no seu processo? Se o cara verbalizou que ele tem um problema, beleza, vamos trabalhar em cima desse problema. Mas a gente pode encontrar outros. E é por isso que as perguntas de problema, elas são tão importantes. E também por isso que é tão importante a gente fazer essas perguntas, independente dele já ter vindo com um problema. Porque é muito comum que a gente vai pra uma reunião, a pessoa tem um problema, e nas perguntas a gente descobre que aquele problema nem era um problema. Na verdade é outro problema. Então a gente tem que vestir sempre a camisa do diagnóstico da pessoa que vai ajudar ele a entender qual o problema que ele tá tendo. E pra isso a gente tem que fazer as perguntas certas, tá? E como que eu faço as perguntas certas de problema? Já são 3 minutos de vídeo e você não falou ainda como que assim. A gente vai, em vez de perguntar pra ele qual o problema que ele tá tendo, a gente vai perguntar pra ele como está acontecendo tal coisa no processo dele. Nas perguntas de situação, a gente perguntou pra ele o que ele tá fazendo, quais são os objetivos, o que o time dele tem como meta, como que eles estão fazendo pra atingir essa meta. É um tipo de pergunta de problema. Então a gente vai explorar tudo que ele falou lá em situação, a gente vai usar como instrumento pra gente fazer as perguntas de problema. Então é por isso que a gente precisa entender que as perguntas elas não estão prontas pra gente fazer. A gente vai criando elas ao longo da conversa, ao longo do momento e das informações que a gente tem que foram apresentadas pra gente. Então na pergunta de situação ele pode ter citado que ele tem uma dificuldade com relatórios, que hoje a ferramenta não ajuda nisso, mas se ele não citar nada disso, se ele citar isso, ótimo, a gente pode seguir nessa linha. Mas se ele não fala nada sobre isso, eu ainda preciso cavocar mais, entender como funciona o processo dele pra ver quais as falhas. Porque se a gente não pergunta como que funciona o processo, a gente nunca vai ter ele falando sobre o processo e ele mesmo caindo na real que aquilo lá não tá funcionando da maneira correta. Enfim, se tiver tudo redondo, ainda assim tem como a gente vender. A única forma é a gente continuar seguindo no spin. Nas perguntas de problema, a gente vai perguntar como ele faz alguma coisa, como o time dele consegue atingir os objetivos X, Y, Z. Vai entrar na minúcia desses processos. Então, quando ele te responder alguma coisa, você fala, tá, mas como que... Você sempre vai no como, entendeu? Como que você faz isso? Como que o seu time faz isso? Como que a sua ferramenta faz isso? Como que os seus líderes enxergam isso? Olha só quantas perguntas eu fiz e que dá pra desenhar vários cenários. Se eu deixar um gestor falando sobre um desses itens, a gente já tem meia hora de reunião aí. Então, olha só que riqueza que é a gente iniciar as perguntas com como e pensar sobre o processo do nosso lead pra gente poder